Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós. Com vosso Filho, ó Mãe pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, com esta catequese nós vamos encerrar a reflexão acerca da prova e da queda dos anjos. Então agora nós devemos entrar um pouco no pensamento de Santo Agostinho, no pensamento de Santo Tomás de Aquino, que são aqueles dois santos que sistematizaram melhor toda essa doutrina relativa aos santos anjos. No começo Santo Agostinho, mas depois Santo Tomás é aquele que vai colocar essa doutrina muito mais consistente e mais bem organizada, estruturada no seu pensamento e nas suas obras. Então, Santo Agostinho, só para sabermos, ele morre no ano 430, então ali ele ainda está no período dos pares da igreja, né? É um dos grandes padres, então ele morre em 430, século V. Então vamos começar a reflexão acerca da meditação de Santo Agostinho sobre a prova dos anjos, sobre a queda dos anjos e tentar entender um pouco o seu pensamento. Se você não assistiu às outras catequeses que tratam sobre a queda dos anjos e a prova dos anjos, então aconselho que dê uma olhada lá antes e depois venha para esta catequese, que é uma continuação da reflexão que fizemos anteriormente, que passamos por diversas vozes da tradição da igreja, diversos padres que trataram sobre este tema, e agora nós desembocamos em Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Pois bem, Santo Agostinho, ele começa a tratar sobre o motivo da queda dos anjos e ele fala que o motivo pelo qual os anjos caíram, os demônios caíram, foi a sua soberba e a sua inveja. Nós podemos ver isso, por exemplo, quando ele comenta o livro do Gênesis. Comentando o motivo da queda, Santo Agostinho mostra que primeiro houve uma soberba e depois a inveja. Aqui nós retomamos novamente aquele pensamento que já havíamos feito, né? Por que o diabo pecou? Foi por inveja ou por soberba? Então nós já tentamos mostrar um pouco que o que vem primeiro no anjo não é a inveja, mas é a sua soberba. Então, porque ele é soberbo, porque falta-lhe a humildade, ele inveja o outro, e não é o contrário. Então, não é que por ele ser invejoso ele vai ser soberbo, não, é o contrário. Então, o que está no começo ali é um orgulho, é uma soberba, e é por causa dessa soberba ele inveja o homem e depois quer causar o dano ao homem. Então, Santo Agostinho começa a mostrar isso, que primeiro o que surgiu no coração, por assim dizer, do anjo, no ser do anjo, foi a soberba, e não a inveja. A inveja é uma consequência dessa soberba, desse orgulho. Ele afirma isso porque alguns diziam que o motivo da queda dos anjos era a inveja do homem criado à imagem de Deus. Mas então nós reconhecemos que, com Santo Agostinho, que a inveja segue a soberba e não a precede. Primeiro então vem a soberba e depois a inveja. Santo Agostinho dá uma definição da soberba. Ele diz que a soberba é o amor à excelência própria. A partir dessa definição, a soberba é o amor à própria excelência, nós podemos relembrar aquele texto de Ezequiel 28, versículo 17, que diz: o teu coração se exaltou com a tua beleza. Aqui está a soberba do demônio. O seu coração se exaltou com a beleza dele. Porque Satanás amou demasiadamente a sua excelência, se tornou soberbo. Então, reforçando um pouco a argumentação de que a soberba precede a inveja, Santo Agostinho afirma que se pode entender, a partir da Escritura, que o diabo caiu pela soberba antes da criação do homem, e por esta razão
ele invejou o homem posteriormente. Então ele caiu antes da criação do homem e depois da criação do homem ele invejou o homem. Recordando, por exemplo, a palavra de Nosso Senhor em João 8,44, que diz que o diabo é homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, Santo Agostinho vai falar que se deve pensar que uma vez criado, imediatamente o Satanás se desviou da luz da verdade, inflado de soberba e corrompido pelo deleite de seu poder. Então aqui Santo Agostinho começa a fazer uma reflexão que Santo Tomás vai tratar posteriormente também sobre isso. Se entre a criação do anjo e a sua queda houve um período de tempo ali. Então Santo Agostinho é da opinião, ao que parece, segundo essas obras as quais pude consultar, ele é da opinião de que logo depois da sua criação ele já caiu. Mas nós vemos que não pode ser assim, né? Justamente por causa dessa palavra de João 8, que Nosso Senhor fala que o diabo é homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, ou seja, houve um tempo em que ele estava na verdade. Ele não permaneceu nela, mas ele esteve nela um tempo. Então, Santo Agostinho acredita que logo depois da criação dos anjos, Satanás já se rebelou. Mas então é um pensamento que na sua época era possível se fazer, mas hoje nós percebemos que não. Houve um tempo em que o anjo amou naturalmente a Deus mais do que a si mesmo, né? Então Santo Agostinho vai começar a fazer essa reflexão dessa forma, vai continuar sua reflexão mostrando um pouco isso. E também uma argumentação é de que se o demônio em certo tempo amou a Deus, ele fez um ato bom. Fazendo um ato bom, ele merece a recompensa. Só que aqui nós devemos fazer uma reflexão, uma distinção entre atos naturais e sobrenaturais. Então, amando a Deus sobre todas as coisas, o demônio fazia algo conforme a sua natureza de anjo. Ele amava a Deus mais do que a si mesmo, Santo Tomás vai mostrar depois. Ele amava a Deus mais do que a si mesmo, mas era um amor natural. Ainda este amor sobrenatural, eles não tinham desta forma, porque então era necessário que eles passassem pela prova, como já tratamos em outras catequeses. Quando Santo Agostinho comenta o episódio da tentação, por exemplo, de nossos pais no paraíso e a astúcia da serpente, ele afirma que os anjos prevaricadores foram rebaixados de seus assentos celestiais pelo mérito de sua perversidade e pela sua soberba. Então sempre vamos ver aqui na origem da queda do diabo sempre vai estar isso, soberba, perversidade, maldade. A soberba derrubou o diabo e depois desta o diabo teve inveja. E é por isso que ele tenta o homem, quer arrastar o homem consigo em sua queda. Então basicamente nas obras de Santo Agostinho nós vamos ver isso, que ele faz essa distinção se houve um período de tempo entre a criação dos anjos e a queda ou não. Então ele é da opinião de que não houve esse tempo. E também ele começa a se questionar qual é a razão, e ele sempre vai distinguir entre inveja e orgulho, inveja e soberba. Então a soberba é a causa de tudo, e depois, porque ele é soberbo, ele vem invejar o homem. Então esta é a causa da queda do diabo, conforme Santo Agostinho. E também, comentando o Evangelho de São João, Santo Agostinho vai repetir o pensamento de que a inveja do diabo segue a soberba, e não é o contrário. Primeiro o demônio caiu por ser soberbo, e depois, quando o homem foi criado, ele invejou o homem e quis arrastar o homem consigo atrás de si. É por isso que o diabo é homicida desde o princípio, como diz Cristo, e o diabo, sob a aparência de serpente, teve inveja ao homem e matou-o. Ele falou à mulher e a instigou para que desobedecesse a Deus e arrastasse o seu marido na sua transgressão. Então ambos escutaram o diabo e deixaram de escutar a Deus. Isso é uma reflexão de Santo Agostinho. Então, para Santo Agostinho, o motivo que levou o diabo à queda não foi a inveja, mas foi a soberba. Isso se dá pela ordem que nós já falamos e que é estabelecida. Não é a soberba que segue a inveja, mas a inveja segue a soberba. Então, o diabo, conforme Santo Agostinho pecou por soberba, sendo arremessado dos altos dos céus,
e depois ele teve inveja do homem e por isso quis lhe provocar a morte. Então, basicamente, de forma muito resumida, esta é a doutrina de Santo Agostinho acerca da queda dos anjos, acerca da prova dos anjos. Então agora, para encerrar o nosso pensamento acerca dessa temática, nós vamos tratar um pouco da doutrina de Santo Tomás sobre este tema, sobre a queda dos anjos e sobre a prova deles. Então, Santo Tomás dedicou grande parte do seu estudo e das suas obras às questões relativas aos anjos e sobre a prova angélica. Então, Santo Tomás trata sobre essa temática da prova dos anjos ao menos em 5 de suas grandes obras, e nós podemos ver também um progresso nesse pensamento do grande príncipe da escolástica, né, Santo Tomás de Aquino. Então, por exemplo, ele tratou dessa temática na Suma contra os Gentios, que é um dos seus grandes livros, e ele se inclina a afirmar que o demônio pecou por soberba. Também nós vemos essa constante, então, aqui, que o demônio peca por soberba. Então ele faz esse raciocínio e coloca lá em uma dessas suas obras. Então, quando trata dessa temática na Suma contra os Gentios, Santo Tomás mostra que o anjo podia pecar porque ele não ordenou para o fim último a sua bondade e a sua perfeição, mas ele se apegou ao bem próprio como a seu fim. Então ele não quis aquela bondade, aquela perfeição que foi estabelecida por Deus, Criador de todas as coisas, mas ele quis constituir o seu próprio fim, ele se apegou a si mesmo. Mas nós vemos que essa questão de ordenar as coisas e colocar um fim a elas para o qual todas elas devem agir, isso é próprio de Deus. Então isso não é próprio nosso, é próprio de Deus regular todas as coisas por si mesmo. Então, nesse sentido, nós podemos, de alguma forma, afirmar que o diabo quis ser igual a Deus. É aquilo que nós vemos em Isaías 14:14. Subirei ao trono do Altíssimo, serei semelhante ao Altíssimo. Então é nesse sentido que se deve entender que o demônio quis ser igual a Deus, ou seja, ele não queria ser idêntico ao ser divino, porque ele sabia que isso era impossível. E ele desejaria uma coisa que não tem sentido, porque então ele desejaria não ser ele para ser um outro. Então, desejar não ser é um erro de lógica. Então, o demônio quis sim ser igual a Deus, mas não nesse sentido de ser o próprio Deus, com a sua natureza, mas no sentido de que queria colocar para si mesmo qual era o fim para o qual ele deveria tender. E isso é próprio de Deus, colocar um fim às coisas, para onde as coisas devem caminhar. Então, a partir desse raciocínio, chega-se à afirmação de que querer regular a outros e não ter a sua vontade regulada por um superior é querer estar acima dos outros e, de certo modo, não ser submisso. E é nisto que está o pecado de soberba. Então, não querer ser regulado pelo superior, mas querer regular-se a si mesmo, não ser submisso. Por isso se diz com muito acerto que o pecado do demônio foi o de soberba. Suma contra os Gentios de Santo Tomás de Aquino. Então é a partir desta soberba que surgirão os outros pecados do demônio, como foi o ódio que ele teve a Deus, que impôs a ele uma punição pela sua culpa, e também a inveja que ele teve dos homens e tantos outros pecados que o demônio comete. Então, a soberba é a raiz de todos os pecados do diabo, conforme Santo Tomás de Aquino. Então, para entender bem este pensamento que Santo Tomás desenvolve, é bom repensar sobre essa temática que ele coloca, né, de que o demônio quis ser igual a Deus, mas não no sentido de ser segundo Deus, conforme a Deus, igual a ele na sua natureza, mas queria ser igual a ele, estabelecendo o fim para o qual ele deveria agir. Então, Deus colocou um fim para ele agir e ele rejeita este fim e se apega à sua própria beleza, à sua própria bondade, à sua própria perfeição, e ele quer estabelecer o fim para o qual ele deve tender. Então ele quer regular os outros e não ter a sua vontade regulada por um superior. Esta aqui é a grande soberba dele. Então o demônio quis ser a sua própria regra para o fim. Ele se separou então desta ordem divina, esta ordem estabelecida por Deus, mas isso também Santo Tomás vai tratar na Suma Teológica. Então, falando da Suma Teológica, quando Santo Tomás trata deste assunto, ele elabora diversas questões.
Então, para ter uma visão de conjunto do pensamento de Santo Tomás, na questão 62 da primeira parte da Suma Teológica, nós podemos ver Santo Tomás afirmar que os anjos não possuíam a bem-aventurança última desde o início, visto que isso excede a sua natureza. Então, por isso que era necessário que eles merecessem. Então, eles não gozam da bem-aventurança desde o começo da sua criação. Os anjos necessitaram da graça para se converter a Deus, e os anjos foram criados em estado de graça. Então, o demônio, quando ele foi criado em estado de graça. Depois dessas afirmações que ele começa a fazer, quando ele entra no artigo 4 dessa questão 62, ele faz uma afirmação de que o homem não pode alcançar a bem-aventurança senão por mérito. É o que nós estamos fazendo aqui no nosso dia a dia, lutando para um dia chegar à bem-aventurança eterna. Então, nós queremos alcançar os méritos. Se o homem não pode chegar a essa bem-aventurança senão por mérito, também o anjo não. É o que afirma Santo Tomás. Então, daí, o anjo precisa merecer a sua bem-aventurança, consequentemente, era necessário uma prova para que ele pudesse fazer um ato meritório e merecer essa bem-aventurança eterna, ou, rejeitando este chamado para a vida eterna, receber a danação eterna, né, o fogo do inferno. Então, após essas considerações preliminares da Suma Teológica, Santo Tomás passa a considerar o mal dos anjos quanto à culpa. Então, é justamente nessa questão que ele vai avaliar no que consistiu o pecado dos demônios. Então, após a avaliação da possibilidade dos anjos pecarem, e de fato alguns pecaram, Santo Tomás avalia a espécie de pecado que pode ser encontrada nos anjos. Fazendo essa distinção das maneiras que o pecado pode estar em alguém, ele esclarece que a natureza espiritual não pode se afeiçoar aos bens do corpo, mas somente aos que podem ser encontrados nos espíritos. Então, por exemplo, nós vemos lá no livro do Gênesis que alguns falam, né, em Gênesis 2, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, então tomaram como mulher todas aquelas que lhes agradaram. Então, alguns falam, esses filhos de Deus que se agradaram dessas mulheres eram os anjos que depois tiveram relação com as mulheres. Não. Um tipo de pecado carnal, isso não pode ser possível ao anjo. Então, ele só pode se afeiçoar ao pecado encontrado nos espíritos, um pecado espiritual. Santo Tomás fala, nos bens espirituais só pode haver pecado em quem a ele se afeiçoa, se em tal afeição não se tem a regra do superior, o que nós já dissemos anteriormente. Então é nisso que está o pecado de soberba, não se submeter ao superior naquilo que lhe é devido. Por isso, o primeiro pecado do anjo só pode ser o de soberba. Suma Teológica, primeira parte, questão 63, artigo 2. O primeiro pecado do anjo só pode ser o de soberba. Então aqui nós vemos Santo Tomás coroar, digamos assim, todo o pensamento anterior que já foi feito por Santo Agostinho, pelos padres da Igreja e por tantos outros autores acerca dessa temática. Então Santo Tomás consegue penetrar com certa agudeza nesta questão e chega a essa conclusão. O primeiro pecado do anjo só pode ser o de soberba. Então, feita tal afirmação, ele vai também fazer aquilo que outros autores já fizeram, né? De mostrar que depois dessa soberba segue ao demônio o pecado da inveja, porque ele se entristece diante do bem do homem, inveja o homem e vê como que Deus, que é tão grande, usa de bondade, de benignidade para com o homem. Então ele tem inveja do homem nesse sentido. Então o pecado dele só pode ser o de soberba. Santo Tomás também coloca toda essa interrogação que eu já fiz anteriormente, que ele também comentou na Suma contra os Gentios. Então aqui na Suma de Teologia, ele pergunta, o diabo desejou ser como Deus? Então aqui ele trata dessa questão no artigo 3 da questão 63, na primeira parte. Então Santo Tomás responderá que sim, o diabo quis ser igual a Deus, mas ele faz justamente uma distinção e fala que isso se pode dar de duas formas. Ele quis ser igual a Deus, poderia ser por igualdade ou semelhança. O diabo sabia que era impossível ser igual a Deus em razão de igualdade. Então essa está descartada. Então só resta o desejo de se igualar a Deus por semelhança. Então assim como nós somos semelhantes a Deus.
Então, nós somos chamados a essa vida divina, somos chamados a nos assemelhar cada vez mais a Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Deus. Então, o demônio quis essa semelhança com Deus. Mas depois, Santo Tomás fala que essa semelhança pode ser de dupla forma, de duas maneiras. Então, aqui eu vou falar um pouco desse texto dele, que ele mostra disso, mostra esse pensamento. Então, Santo Tomás vai dizer nessa questão: desejar ser como Deus por semelhança acontece de duas maneiras. Em primeiro lugar, quanto àquilo em que naturalmente alguém pode se assemelhar a Deus, então nesse caso não se peca pelo desejo de se assemelhar a Deus, porque se pretende alcançar essa semelhança segundo a devida ordem, isto é, tê-la de Deus. É o que acontece conosco, que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós seguimos a regra divina, se nós seguimos aquilo que Deus estabeleceu para nós, para chegarmos a essa semelhança, então não existe pecado. Então, quando nós comungamos para quê? Para nos transformarmos em Cristo. Então, recebendo a Eucaristia, somos transformados no próprio Deus, nós somos cristificados, digamos assim. Mas nós seguimos essa ordem divina, nós somos chamados a participar da vida divina, como diz São Pedro. Então, seguindo esta ordem estabelecida por Deus, não existe pecado. Mas poderia ser de outra forma. Então, poderia acontecer de querer ser semelhante a Deus por direito, como que por vontade própria, por virtude própria, e não segundo a vontade de Deus, não segundo a virtude divina, não segundo a regra divina. Então, aqui sim haveria pecado. Então, de outro modo, se pode desejar ser semelhante a Deus quanto àquilo em que naturalmente alguém não pode se assemelhar a Deus, como seria o caso de alguém querer criar o céu e a terra, porque isso só compete a Deus. Então, aqui sim, nesse caso, nesse desejo, existe um pecado. Então, essa dupla distinção que Santo Tomás faz. Então, ele diz que o demônio deseja ser semelhante a Deus. Até aqui não tem problema, porque também nós queremos ser semelhantes a Deus, sem haver pecado. Porque desejou como fim último de sua bem-aventurança aquilo a que poderia chegar pelas próprias forças. Aqui existe pecado. Desviando seu desejo da bem-aventurança sobrenatural que é dada pela graça de Deus. Ou se desejou como fim último aquela semelhança com Deus, que é dom da graça, quis possuí-la pela virtude de sua natureza e não por disposição do auxílio divino. Então aqui esta é a coroa do pensamento de Santo Tomás, uma coisa incrível, incrível mesmo que ele faz, mostrando então, querer ser semelhante a Deus não existe nenhum problema se seguimos a regra divina, se seguimos aquilo que é estabelecido por Deus. Então todos nós somos chamados a esta vida sobrenatural. Mas querer ser semelhante a Deus, nesse sentido de que eu quero estabelecer pela minha vontade própria, pela minha própria perfeição, o que eu devo fazer, como chegar lá, aqui existe pecado. Então foi isso que o demônio fez. Ele quis chegar àquela bem-aventurança final, mas não conforme o meio que Deus estabeleceu. Ele quis seguir seu próprio meio. Então é como que se ele quisesse roubar alguma coisa do próprio Deus, porque então é próprio do próprio Deus estabelecer para nós qual é o fim que nós vamos estabelecer, nós vamos chegar. Então ele fala, não, eu quero chegar a esse fim, mas conforme o meu próprio meio, a minha própria vontade, a minha própria perfeição. Então ele se faz a regra para chegar ao fim. Então aqui sim existe um pecado. No fim das contas, então, o diabo quis ganhar a felicidade final pela sua própria força, e isso só convém a Deus. Muitos autores comentaram, então, esse texto de Santo Tomás de Aquino, e para encerrar esse pensamento de Santo Tomás e autores que comentam ele, é interessante ver que o desejo de se assemelhar a Deus, do diabo, de alguma forma também seria relativo à difusão da bem-aventurança sobre as criaturas. Então, em outra catequese eu afirmei que o ser superior ilumina o inferior. Então, imaginemos só, quando Deus cria todo o universo, cria todos os santos anjos, o maior de todos os anjos era Lúcifer, o portador da luz. Então, ele, como o maior de todos, iluminaria todos os outros anjos, iluminaria todos os homens,
Porque então é como que se a luz de Deus passasse através dele até chegar a cada um de nós. Então passa por todos os coros dos anjos até chegar ao homem. Isso nós vemos esse pensamento em São Boaventura, em outros autores também. Então, ele seria como que aquele que difunde esta bem-aventurança sobre as outras criaturas. Assim como Deus possui a bondade ou a bem-aventurança pela sua natureza, e assim como ele a difundia para as criaturas, também o anjo, considerando a sua preeminência acima das outras criaturas, ele queria difundir a bondade e a bem-aventurança às outras criaturas. Isso se encontra em um dos textos de Santo Tomás. Mas tudo isso, ao que parece, se refere a uma ordem de criação puramente natural, na qual não haveria uma elevação das criaturas à vida sobrenatural. Então, esta seria a ordem natural das coisas. Mas numa criação puramente natural, é claro que os anjos seriam os governadores de toda a criação e que todas as criaturas, inclusive os homens e os anjos inferiores, teriam recebido dos anjos superiores a última perfeição contemplativa de Deus, na qual teria consistido a sua felicidade. Então, assim, os anjos superiores teriam sido causa da felicidade de todas as outras criaturas. Então, este é o pensamento de Santo Tomás e outros autores. Agora podemos refletir sobre isso, como que Lúcifer seria o primeiro a receber a luz de Deus e iluminar todos os outros anjos e homens. Então, é necessário pensar um pouco isso na conclusão que nós vamos fazer a todo esse raciocínio. Alguns autores vão comentar este pensamento de Santo Tomás, dizendo que os espíritos não se inclinaram para Deus como fim próprio, mas queriam como que roubar a Deus porque ele possuía algo que eles desejavam. Eles queriam ter por si mesmos uma coisa que era própria de Deus, mas não a queriam na maneira devida que devia ser recebida. Então é aqui que entra precisamente a perversão do diabo e o ódio que ele tem a Deus, né? Então, como é possível que eles odeiem a Deus? Então, como é possível que isso aconteça dessa forma? Então, citando Santo Tomás, alguns autores, por exemplo, mostram que uma coisa pode ser odiada enquanto é mal em si mesma. Então, quando eu vejo um mal, eu não quero esse mal. Então, a coisa é odiada em si mesma, o que não pode acontecer com Deus, porque ele é o sumo bem. Ou ela pode ser odiada por qualquer outro motivo. Então, por qualquer outro motivo é que os anjos poderiam odiar a Deus. Então, eles conheciam, sabiam que Deus era sumamente bom e amável. Mas agora, algum outro motivo levou eles a odiarem a Deus. Então, os anjos caídos odiaram a Deus por alguma coisa que ele fez ou mandou que fosse feita. Aqui entra essa questão da regra divina. Então, visto que os anjos eram felizes no primeiro conhecimento do universo material, segue-se que a coisa desagradável que Deus fez ou mandou que fosse feita seria algo relacionado à esfera do sobrenatural. Naturalmente, o anjo ama a Deus, mas então agora, se nós vemos que o anjo odiou a Deus, isso só pode se referir a alguma coisa do sobrenatural. Então, aquilo que se refere ao fim sobrenatural, a felicidade sobrenatural, é algo desejoso por si. Então, a coisa odiosa por parte dos demônios deveria se referir à regra estabelecida por Deus para alcançar a bem-aventurança final. Então, aqui é um pensamento que podemos ver a partir de Santo Tomás e outros autores que comentam o texto de Santo Tomás. Então, parece que este aqui é o modo de pensar no final da vida de Santo Tomás, que o demônio, ele amava naturalmente a Deus acima de si mesmo, ele amava aquela bem-aventurança para a qual Deus o chamava, mas ele não quis seguir aquela regra, aquele modo para se chegar a essa bem-aventurança. Então, por causa desta regra é que o demônio odiou a Deus. Parece que é o modo de pensar de Santo Tomás no final da vida. Então, o demônio, na sua soberba, não quis se submeter a Deus. Ele quis a felicidade sobrenatural que lhe era proposta, porque viu que isso era bom, mas não a quis da maneira como Deus a quis. Ou seja, ele não se submeteu ao meio pelo qual deveria receber a felicidade sobrenatural. Então, por isso ele disse, não servirei. Jeremias 2:20. Então, o demônio abandonou o melhor, isto é, melhor é a regra da divina justiça do que a regra da própria vontade angélica, diz Santo Tomás. Com isso, então, eu encerro o pensamento de Santo Tomás
E agora eu faço uma conclusão geral, seguindo o pensamento de Santo Tomás e outros autores. Nós vimos aqui que o demônio não quis se submeter a esta regra divina, o modo pelo qual alcançar a bem-aventurança. Nós vimos que o demônio desejou essa bem-aventurança a qual Deus o chamava. E que ele queria como que roubar a Deus essa bem-aventurança ou aquilo que ele desejava de Deus. Então ele queria como que roubar ao próprio Deus. Então aqui nós podemos juntar as coisas, né? Bom, se ele queria aquela semelhança final a Deus, a qual todos nós somos chamados, se ele queria aquele sobrenatural a qual Deus o convidava, mas ele não quis se submeter à regra, nós podemos juntar os dois aqui e fazer um raciocínio. Os demônios queriam um fim sobrenatural, mas não um meio. Na ordem natural, o superior ilumina o inferior, como já foi repetido. Então, Lúcifer, o grande luzeiro, cheio de perfeição, segundo Isaías 14, seria o primeiro após Deus e causaria a bem-aventurança em todos os outros que lhe são inferiores, anjos e homens. Então, ele poderia se submeter de bom grado a Deus nessa ordem natural. No entanto, São Paulo fala do desígnio estabelecido desde toda a eternidade pelo Pai de recapitular em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que é recapitular? É fazer de Cristo cabeça de toda a criação. Cristo é o centro de toda a criação. Falar de Jesus Cristo é falar do Verbo de Deus, a pessoa divina, enquanto que unido a uma natureza humana, encarnado. Sabe-se que devido ao fato do Verbo de Deus ter assumido a natureza humana foi dignificada, foi engrandecida de uma forma jamais imaginada, porque Jesus Cristo está sentado à direita do Pai com a sua natureza humana glorificada acima de todos os céus e perante o seu nome todos os joelhos se dobram. A natureza humana foi glorificada com a natureza de Cristo, porque Cristo assumiu essa natureza humana. E para estabelecer este desígnio que os anjos desejam contemplar desde todos os séculos, conforme 1 Pedro. Quando chegou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. Desta forma, todos nós podemos nos tornar participantes da natureza divina, e a Virgem Maria é glorificada de forma muito singular a partir da dignidade de Mãe de Deus, a partir do momento da encarnação de Jesus Cristo. Ela é a cheia de graça e os próprios anjos se perguntam, quem é essa que avança como aurora? Com isso você pode perceber como Deus estabeleceu o seu Filho como primogênito de toda a criatura e depois Maria participa dessa missão ao gerar Cristo em seu seio. Então agora, este é o pensamento final que nós devemos refletir e que a teologia também é convidada a refletir, né? Se a ordem natural era primeiramente Deus, Lúcifer, anjos e homens, porque então Lúcifer era o maior de todos os anjos, agora, a partir da encarnação, a ordem é como que invertida. Temos Deus, temos Cristo, temos Nossa Senhora, os anjos e os homens. Então, a cabeça a partir da qual todas as graças jorram não é mais Lúcifer, como poderia ocorrer na esfera natural, mas a cabeça a partir da qual jorram todas as graças é o próprio Jesus Cristo. E logo a seguir a ele, vem a sua mãe pura, santa e virginal. Então, aqui está a grande loucura da cruz. Aqui está a sabedoria de Deus, que é mais sábia do que a sabedoria do homem. Então, será que o demônio não quis aquela bem-aventurança final, mas ele não quis se submeter justamente a isso, de que ele deveria se submeter a Jesus Cristo, o Verbo de Deus com uma natureza humana, mas também sua Mãe Santíssima, uma mulher de natureza humana? Então, será que esta regra não é justamente essa a qual o demônio não quis se submeter? Se o diabo quis roubar alguma coisa de Deus ainda, e sabendo que isso era impossível devido Deus ser Deus, não poderíamos nos perguntar se o diabo não quis roubar isto de Deus enquanto que verbo é encarnado, enquanto que homem?
Não queria ele roubar Cristo e matá-lo? Afinal de contas, ele é homicida desde o princípio. E se Cristo seria estabelecido como cabeça da igreja, segundo a sua humanidade, não seria possível matar Cristo e roubar-lhe a primazia? É claro que Jesus Cristo permanece como Deus, mesmo unindo a natureza humana. Então é impossível querer vencê-lo. Mas o diabo não deveria saber muita coisa acerca da encarnação, acerca de todo este mistério que foi escondido desde todos os séculos e agora é revelado à igreja. Então aqui nós podemos recordar o que foi dito em Ezequiel 28:12, que tu eras um modelo de perfeição cheio de sabedoria e de uma beleza perfeita. E podemos fazer um paralelo com Colossenses 1:15, que fala de Jesus Cristo como primogênito de toda a criatura. O primogênito de toda a criatura poderia ser um paralelo ao modelo de perfeição de Ezequiel. Então, se Lúcifer era o modelo de perfeição, agora não é mais, é Cristo, com o verbo de Deus, com a natureza humana. Então, ele é o modelo de perfeição, o primogênito de toda a criatura, cabeça da igreja. Portanto, a perfeição que o diabo via como sua não é dele, mas é de Cristo. Será que não é esta justamente a regra divina que Deus estabeleceu e que o demônio não queria seguir? Ou seja, ser glorificado a partir da natureza humana de Jesus Cristo? Submeter-se à Virgem Santíssima? Então, são reflexões que nós podemos pensar acerca de tudo isso que nós refletimos aqui. Então, Santo Tomás, ele começa, ele faz esse pensamento mais sistemático e no final da vida ele começa a refletir sobre qual seria essa possível regra a qual Satanás não se submeteu. Acredito que a teologia poderia, então, seguir um pouco este raciocínio e esta linha, né, de que Jesus Cristo é o centro de toda a criação, o modelo, o primogênito de toda a criatura. Então, aqui será que Satanás não vê como que ele perdendo o seu lugar junto de Deus naquela ordem natural? Então, provavelmente esta é uma possível causa pela qual o diabo não quis se submeter a Deus e seguir a sua vontade. Então, com isso, nós terminamos a reflexão acerca da queda dos anjos e da prova dos anjos também. E nós vemos que, então, sempre no início de toda essa queda está um pecado de soberba. E ele não quis, o demônio ou os demônios não quiseram se submeter àquela regra divina. E provavelmente essa regra era Cristo, primogênito de toda a criatura, com sua Mãe Santíssima, com a Igreja. É um pouco difícil acompanhar todo o pensamento de Santo Tomás, mas espero que tenha sido possível fazer isso. E também vocês podem sempre revisitar este vídeo e tentar entender um pouco melhor mais este assunto. Então, Deus abençoe e vamos dar continuidade com as catequeses. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Novai a Deus,